Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos iniciar uma nova temática, nós vamos falar sobre o duelo. Muita gente pensa que não existe mais duelo entre nós. Mas na questão 757, o Kardec perguntou se o duelo pode ser considerado um caso de legítima defesa. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezado amigo Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. Muita alegria e uma honra estar por aqui, né? Vamos duelar sobre os fatos. A honra é nossa. Alcir, como já falei agora na introdução, na questão 757, o Kardec perguntou se o duelo pode ser considerado um caso de legítima defesa, como era entendido há 200 anos atrás, quando as pessoas se enfrentavam ali, cada qual com a sua espada ou com a sua pistola, né? E se matavam um ao outro para defender a honra. É isso mesmo? O duelo, conforme nós conhecemos, é um caso de legítima defesa? Não, primeiro não é um caso de legítima defesa, afastemos essa hipótese de pleno. Agora, da hora que eu paro assim para olhar, né, como é que começou essa história de duelo? Aí tu começa a olhar a história, né? É interessante, porque é um fato que na natureza não há saltos, mas o progresso é contínuo. Lento e contínuo. Lento e contínuo, devido... É lento porque nós somos muito teimosos, Exato. mas é contínuo porque a providência divina dá seu jeito. A coisa anda. Se a gente parar para observar, desde tempos imemoriais, os seres humanos, quando chegam a um contraponto, a discordar, o uso da violência é uma constante no nosso processo civilizatório. Então, lá atrás, e quando eu estou falando lá atrás, estou falando de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, você não ia com a cara de alguém, tu ia lá e enfiava ali uma espada, matava ele e tá feito o serviço. Se livrava da presença. Se livrava da presença física. Física. Começamos aí depois a questões de obsessão, mas isso é outra conversa. Enfim. Então, de certo modo, o duelo foi uma estilização da violência, né? Mas, seja a violência de uma arma de fogo, seja a violência de uma arma branca, seja a violência das palavras, porque nós continuamos duelando até hoje com palavras, Exato. seja um, seja outro, o duelo é a expressão do ego, né? É a vaidade ferida. Nós não estamos falando de defesa da honra, nós estamos falando de defesa da vaidade ferida. É, bem pensado. Porque não tem, não é. É expressão do nosso atraso, da nossa grosseria, da nossa... Da barbárie que ainda habita em nós. Barbárie. E te digo com muita tristeza, infelizmente, às vezes a gente tem que viver o tempo da gente, né? Eu fico imaginando... Às vezes eu estou vendo um romance histórico, algum filme, alguma coisa, e você vê lá um exercício de violência e tu fica assim, Jesus, que coisa horrível, que barbaridade. Mas eu que sou uma pessoa muito atrasada, e eu faço uma seguinte pergunta, tá, e se fosse eu no lugar dele? Naquela situação, será que eu ia fazer melhor? Ou eu simplesmente seria um homem do meu tempo? Né? Então é uma coisa dolorosa. Ou seja, não é legítima defesa, é a expressão da barbaridade, é a expressão da grosseria, é a expressão
das regras culturais e sociais que imperam em algum momento. Da nossa animalidade. É a expressão da animalidade, com certeza. Almeida, você foi muito feliz no que você disse, mas a gente não pode esquecer uma coisa. Como você comentou, quando a gente vê um filme, É aquele momento. a gente lê um livro e a gente caramba, nessa época aqui era uma barbárie. Como, né? E a gente se ojeiriza com aquilo que a gente está vendo. Mas a gente não pode esquecer que quando aquilo aconteceu, Aquilo era o normal. há 300, 400, 500, 1000 anos atrás, era o normal para aquele momento histórico. E uma coisa que a gente não pode esquecer, nós estávamos lá. Sim, nós éramos piores do que somos hoje. Né? Então, são duas coisas que a gente tem que observar. Que bom que hoje a gente... A melhor versão de nós mesmos, como sempre você diz. Que bom que hoje, em pleno gozo da nossa melhor versão, a gente já acha estranho, já não concorda com aquilo. Já se incomoda. Já se incomoda com aquilo. Mas houve um momento em que a gente experienciava aquilo com a maior normalidade. Olha, eu acho que eu já citei em algum programa nosso, mas eu volto a citar. Um livro que eu li, interessantíssimo, o título do livro é Bismarck. É a vida do Bismarck. E fala que ele, aos tempos que ele estava fazendo faculdade, era um hábito comum, o duelo. Então, o que é que acontecia? Você estudava segunda a sexta, né? Mas na sexta à noite tu ia para a esbórnia. E um dos passatempos que eles tinham era duelar. Olha só. Mas não era um duelo mortal, era o duelo do primeiro sangue. Então eles ficavam, cada um com sua lâmina, espadejando um em cima do outro. O primeiro que tivesse um corte, Perdia. e o juiz achasse, não, ele sangrou. Porque o cara sempre dizia, não, foi só um arranhão, né? Aí, não, esse aí sangrou, parou, ok, vamos continuar tomando a nossa cerveja. Olha só. Era um hábito. Que coisa mais bestial do que a gente está estudando junto, né? Mas no sábado a gente sai para um bar para tomar cerveja, afinal a Alemanha é tradicional pela sua cerveja. A gente vamos duelar. Enquanto eu não tirar sangue de você ou você de mim, a gente não para. Ah, não, parou. E é no tempo que foi escrito isso aqui. Exatamente. É um pouco antes, né? Porque o Bismarck morreu no final do século XIX, bem depois do Kardec. Mas, historicamente, é nessa época. Né? Pois é. O duelo era um hábito. Era algo socialmente aceito e incentivado. Mas isso já está no passado. Sinal da bestialidade da época maior do que a atual. Os nossos duelos hoje são diferentes. Hoje nós exercemos outros tipos de bestialidade. As bestialidades, os erros são novos. São outros erros. Mas a gente está falando de duelo. Sim. Então vamos para a resposta. Vou repetir a pergunta. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? E os espíritos responderam: não. É um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como o juízo de Deus. Nós falamos... Eu estou estranhando, que dá a impressão que a gente está repetindo o programa, né? Exatamente, Almeida. Nós falamos recentemente sobre as guerras, não foi, Almeida? Foi, teve da guerra. Tem programas anteriores aí? Sim. Se você está Tem chegando umas 3, agora... 4 semanas que a gente falou da guerra. Será que um dia a gente não vai ter uma resposta desse tipo com relação às guerras? Com certeza, é Né? ridículo e tudo A mais. gente vai saber, não, a guerra é um homicídio, é um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Do mesmo jeito que um dia a gente vai ter a resposta, olha, consumir a carne dos animais, olha, é uma ofensa aos nossos irmãozinhos mais novos, para que a gente não precisa disso. Hoje a gente precisa, mas haverá o dia que a gente vai poder responder, não precisamos.
E os programas que nós fizemos sobre a guerra, eu sugiro dar uma olhadazinha lá no hall de programas, lá no YouTube. Assistam os programas. Na verdade, foi um programa só, o programa de número 289. Foi muito bem comentado pelo Alcir, as questões lá naquele programa. Bom, mas vamos em frente que ainda tem mais duelo. Vamos duelar. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que conhece sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? Vou repetir a pergunta. A pergunta é estranha. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? É mais ou menos assim, né? É suicídio isso aí, né? Um duelo, eu e o Almeida. Eu, fraquinho desse jeito, o Almeida fortinho, mas eu digo, não, eu vou defender a minha honra, eu vou enfrentar o Almeida. Na primeira pancada eu já caio, né? Se for um duelo de primeiro sangue, tá tudo bem. Se for mortal, né, vai desencarnar. Pois é. Aí, nesse caso, eu, sabendo que o Almeida é mais forte do que eu, enfrentá-lo a si mesmo... Suicídio. Não tem conversa. Suicídio, né, rapaz? Suicídio. Suicídio cada vez mais consciente, cada vez menos inconsciente. Eu me exponho... Você expõe a sua integridade, você põe em risco a sua existência na matéria. Consciente que eu... Cada vez mais consciente. Está consciente, é suicídio. E a resposta é exatamente isso. Sim, não tem. Um suicídio. Não tem como fugir da raia. A resposta dos espíritos foi tão curta que o Kardec fez uma outra pergunta dentro da mesma pergunta. E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? Aquela coisa, né? Os dois colocaram a própria vida em risco por um motivo fútil. Então, os dois são suicidas potenciais. Isso. Um conseguiu o intento de destruir a vida do outro. Esse é o homicida. Esse é o homicida. O outro morreu, deixou de ser potencial e passou a ser suicida de fato. E é o que eles dizem, um e outro. Só isso. Um é o homicida e o outro é o suicida. E o Kardec fez um comentário nessa questão. Ele diz assim: em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro porque ele tenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Isso é que é o pior, né? Você para olhar assim... Ninguém ganha. O que foi construído? Existe um verbo, quando vocês forem ler algum texto bíblico, sempre vai ter um verbo que é o verbo edificar, né? Edificar, em termos de engenharia, é você construir, é você erigir uma edificação. Uhum. E, na Bíblia, o que significa edificação? É você crescer. É onde há crescimento, onde há construção de algo em você, né? Então, conversas edificantes. É a conversa que depois você edificou algo dentro de você que não existia antes. Um conhecimento, uma atitude, uma vontade, né? Você deixou de ser a mesma pessoa que você era antes. Então, houve algo que foi construído dentro de você. Então, é uma conversa edificante. Né? E a pergunta é essa: qual é a edificação que se obtém, além do óbvio que é o túmulo de pelo menos um dos dois, quando não são os dois, né? É só o túmulo. A única coisa que está se edificando aí é o túmulo. Não é nada útil. É a interrupção da vida. Outra coisa, eles estão edificando, construindo. Uma inimizade miserável. Eles estão construindo uma inimizade que vai durar séculos. Eles estão construindo a infelicidade dos familiares, que ou fica com um falecido e o outro com o assassino, ou os dois apenas com a saudade. Uhum. Nenhuma edificação nobre. Nenhuma edificação nobre. Nada de útil é construído. Que bacana. Questão 759, Almeida.
E esse é um tema bem curtinho, Almeida. Essa é a última questão já do tema duelo. Mas essa última pergunta tem subperguntas e tem o que se conversar. Bastante. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? A pergunta é justamente essa. O que está por detrás do ponto de honra? O que é honra? Né? O que é honra? É aquela percepção que se espalha dentro de um grupo social sobre algo, sobre alguém, em que se lhe concede valor, né? Que se concede que é algo importante. Ou seja, a honra é quando o indivíduo é percebido como dentro da sociedade como alguém digno de respeito, digno de acatamento, digno de conviver com aquela sociedade. E justamente a história do ponto de honra é quando alguém está perdendo essa dignidade. A questão é, no Evangelho tem um lugar que diz assim, aonde deixas teus sonhos, aí está teu coração, né? Eu acho que é isso. É mais ou menos assim. Tesouro. A palavra é tesouro. Onde você enterra seu tesouro, onde você deixa o seu tesouro, aí está o seu coração. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E a pergunta que nós temos que fazer sempre é justamente essa, né? Onde estão os meus tesouros? Todos nós somos riquíssimos. Mas onde está o meu tesouro? O que é que me honra? O que que me honra? O que que me dignifica? O que que me dá valor? Ou, invertendo as frases, eu dou valor para quê? Eu dignifico o quê? O que é que eu valorizo? Eu honro o quê? Né? Tem um mandamento, honrar pai e mãe, né? Então, o que que eu estou honrando? Essa é a pergunta, né? E a questão do ponto de honra é justamente esse. Qual é o ponto de honra que vale se ir ao duelo? Indo ao duelo, eu estou defendendo o quê? Né? O que eu estou tentando preservar? Não é a vida. Olha, Fica à vontade. Não. Interessante, porque de tudo isso que você falou, né? O que é que eu valorizo, o que é que eu honro, não se pensa que a vida deva ser um desses pontos a serem botando honrados. Em risco. Eu estou colocando ela em risco. Não, olha que coisa terrível, porque se eu perco a vida, se eu perco a experiência, todos os outros valores que eu possa vir a ter se perdem, se for o nome de família, digamos assim, se for a questão da minha presença naquela coletividade, como mais nobre ou menos nobre. Se eu morrer, perde tudo. Então, a minha honra, aquilo que eu estou defendendo no duelo, vai se transformar em lembrança. A única coisa que eu vou estar defendendo é uma memória positiva do que eu fui, ou do que eu possa ter sido aos olhos dos outros. Porque eu, em si, não estou me valorizando. Não. Eu sempre lembro de É interessante isso. De um sermão. Eu lembro de um sermão de um padre. Quando eu era menino pequeno, lá em Barbacena, primeiro ano da preparatória. Para quem não sabe, a nossa escola preparatória de oficiais, o curso funciona lá em Barbacena. Por isso que eu faço às vezes essas brincadeiras. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena... na Epicar? Na Epicar, que a gente devia falar Epecar, né? E todos nós falamos Epicar. Não tem o I. Não tem o I. Enfim, o padre falava mais ou menos assim, olha, uma coisa é quando você está na sua terra, com a sua família, com a sua cultura, com seus valores, vem um grupo para destruir. Aí é defesa. Aí é o direito de defesa, né? E é o que a gente jurou fazer. Olha, se a pátria ferida for invadida pelo inimigo, na paz ou guerra, arrosta o perigo, né? A gente arrosta o perigo e vai defender a terra. A gente vai defender aquilo que nós considerarmos dignos de defesa, que é a nossa nação, a nossa cultura, a nossa maneira de ser e de viver.
Agora, porque o cara pisou no meu pé, ou eu pisei no cara no pé dele, porque ele me xingou, ou porque eu xinguei a ele, porque ele olhou para minha mulher com olhares lúbricos, ou eu olhei a mulher dele com olhares indignos, um matar o outro por causa disso aí é complicado, né? A pena é maior do que Do que o valor do que se que o valor. que se pretende defender, né? Então, respondendo aqui, qual é o valor daquilo que se chama ponto de honra? Quando você examina tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente volta à primeira pergunta: é vaidade ferida. É vaidade ferida. Porque quando o valor é realmente grande, você não precisa ir para o duelo. Tem outras ferramentas para te defender. Exato. A sociedade já evoluiu o suficiente para que outras coisas sejam melhor defendidas do que o duelo. Então, quando a gente olha o duelo, e hoje em dia, o duelo das armas, hoje em dia é o duelo das palavras, né? Ofende, xinga, coloca o outro em ridículo, ofende o argumentador e não o argumento, Exatamente. xinga quem fala, mas não tenta rebater o ponto de vista daquele que fala. Isso é terrível. É o duelo ideológico, como não dizer, é o duelo partidário, quando a gente deveria examinar os nossos valores. Qual é o valor de família que está ali sendo defendido? Qual é o valor cristão que está ali sendo defendido? Estamos defendendo a família? Estamos defendendo a vida? Estamos defendendo a integridade do evangelho? É uma coisa. Agora, vaidade, egoísmo, e normalmente o duelo, seja aquele duelo de armas dos séculos atrás, seja o duelo da vaidade de hoje em dia que se exprime em palavras, o ponto de honra, como você muito bem falou, a pena é muito mais grave do que o valor que se pretende defender. Quando eu começo a discutir com alguém por causa de política, e eu ofendo ao meu irmão, e eu crio essa inimizade, e eu crio o mesmo problema. A gente está criando o mesmo problema de antes. Eu estou lembrando disso agora. Eu não estou matando o próximo. Mas está matando uma amizade. Estou matando a convivência. Um relacionamento. O compartilhar. Nós somos humanos, nós somos as mesmas pessoas. Isso é que é terrível. E depois que a coisa passa, aí fica um com vergonha do outro, porque... Fica constrangimento. Constrangido, porque falou que não devia, etc, etc. Então é aquela história, né? Para resumir, qual é o ponto de honra normalmente em que esses duelos buscam defender? Vaidade ferida, o orgulho, é a superlativização do ego. E a resposta diz exatamente isso, Almeida. Perdão. O orgulho e a vaidade. Ele respondendo qual é o ponto de honra, né? O orgulho e a vaidade. Duas chagas da humanidade. E aí o Kardec faz uma outra pergunta. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recuo seria uma covardia? Eu não vou dizer a honra. Existem situações em que o recuo é uma vergonha. Existem, claro que existem situações em que o recuo é uma vergonha. Uma vergonha e muitas vezes comprometedor. Comprometedora do futuro. Não só para você, como para outrem. Sim. Aquela história. Eu não vou citar exemplos por motivos óbvios, mas a gente tem que estabelecer, sim, linhas de dignidade, né? Não é porque eu compartilho o evangelho com alguém que eu vou deixar esse alguém ir matar meu filho. Né? Ah, não, mas eu amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, eu vou deixar o cara pegar um coquetel Molotov, jogar dentro do meu carro e eu não vou tentar impedi-lo de fazer essa besteira, né? Aí tem horas que a gente tem que estabelecer um limite, aí sim, né? Porque o cara defende o ponto de vista A, ele quer que eu viva pelo valor dele e não pelos meus valores. Olha, meu irmão, você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Não queira confundir a minha tolerância à sua opinião diferente da minha
com o direito que você possa achar de impor a sua vontade à minha. Aí não dá. Existem limites. Exatamente. E olha que resposta, hoje o Espírito deram para o Kardec. Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. E o Kardec faz um comentário encerrando essa temática. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Que não pode. Aqueles que não podem nos atingir, sim. Olha esse detalhe que o Kardec está dizendo. Eu estou chamando a atenção para esse detalhe pelo seu comentário. Aquilo que não vai nos atingir, a gente deixa. Não precisa a gente... você quase bateu no meu carro, então eu vou bater no seu. Perdoa-me. Eu fiz você besteira. Quase bateu, mas não bateu no meu carro. Né? Agora, no momento que você pega uma marreta e parte para quebrar o meu bem... Você pode pegar a marreta da mão dele. Eu vou evitar de você quebrar a marreta no meu bem. Não é isso? Se eu vejo que você pegou uma faca e vem para me matar... Pega um pedaço de pau. Eu vou me defender. Não é isso? É, com certeza. Está lá na lei de conservação. O direito de preservação está garantido na lei divina. Na lei divina. E nós encerramos, Almeida. Encerramos o duelo. O duelo. Vamos parar de duelar. Então vamos parar de duelar. Ixi, a gente vai parar de duelar, mas vai para a pena de morte. Isso é semana que vem. Almeida, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Na semana que vem, nós vamos iniciar a temática pena de morte. Nós vamos começar perguntando se a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana. Mas isso só na próxima semana, quando nós estaremos de volta. Almeida, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Se gostou, deixa o seu like, o seu comentário. Divulgue este programa. Como nós já falamos antes, ao divulgar o programa, você não estará divulgando nem o Ricardo, nem o Alcir Almeida. Você estará divulgando a doutrina espírita e dando a outrem a possibilidade de conhecer essa doutrina tão esclarecedora sobre a nossa vida. Grande abraço. Tchau, tchau. Forte abraço.